Você já ouviu falar de pellet? Pellet. Pellet, não pallet. Pellet. Pellet é um negocinho assim, ó, pequenininho de madeira, muito utilizado na defumação e é utilizado também em fogões. É uma fonte de calor e na defumação também uma fonte de sabor para defumar, aonde é um prensadinho de madeira, aonde ele serve tanto para gerar calor quanto sabor na defumação. E a gente vai ver um vídeo hoje de como é feito um pellet de madeira, que é muito utilizado principalmente nos Estados Unidos, né? A maioria dos defumadores dos Estados Unidos usam pellet, e aqui no Brasil a gente está começando a utilizar isso. Então a gente vai ver um vídeo que mostra como é feito um pellet. Então, bora pro vídeo. Eu adoro esse tipo de programa aqui, ó. Assistia todos que passavam na TV. Ó, então, diferente de um fogão a lenha, fogão comum que queima lenha, né? Ou que queima gás, um pellet, um fogão a pellet, né? Ou um pellet smoker queima pellets, que é esse negocinho aí, ó. Ele é uma mistura de, ele falou aqui, de serragem com wood chips, né? Que é aqueles pedacinhos de lenha. Ele queima muito mais eficiente e muito mais limpo do que a lenha. Por quê? Porque ele tem sempre o mesmo tamanho, a mesma consistência. Então eu tenho um fogo mais consistente. Aí é um fogão. Eles chamam de hopper, que é o carregador aí. Então é onde coloca os pellets, né? Um fogão desses aí pode usar qualquer tipo de lenha. Na defumação a gente tem lenhas específicas, né? Ali, ó. Então ele tem um alimentador que alimenta ali o local que faz a queima, né? The heat output is manually adjustable or can be controlled by a thermostat. Então aqui ele falou que o calor aqui pode ser regulado manualmente ou por um termostato. A mesma coisa acontece eu estou usando o exemplo aqui do fogão, que é o que ele está usando, mas num pellet smoker é a mesma coisa. Tu pode ir lá definir qual a temperatura que tu quer utilizar. Ó, ele não tem fumaça, ele falou aqui, né? Porque ele tem uma queima perfeita. Wood pellets are made from a variety of raw materials: sawdust, wood chips, wood shavings, small logs, even scraps of wood left over from furniture and other manufacturing. Ó, então aqui eles usam, ele tá falando aqui que para esse tipo de pellet aqui ele usa praticamente de tudo. Wood chips, serragem, resto de pedaços menores de madeira e por aí vai. These different types of lumber byproducts first have to be reduced to the same size and consistency. Então todos são reduzidos ao mesmo tamanho e consistência. Então vai ali para um moedor. Aí vai ficar tudo do mesmo tamanho agora quando vai. Ó, aqui é interessante. Ele tem aqui atualmente, aqui depois que ele está todo homogeneizado, ele tem 45% de umidade. E ele vai aqui baixar essa umidade para de 11 a 12% de umidade. Aí, ó, então virou isso aí e bem sequinho. Mas ainda não está como deveria. Então ela vai para um outro moedor que vai fazer ele ficar do tamanho de um grão de arroz. Ali, ó, praticamente só fibra, não pode. E aqui tem uma pelletizadora agora. Então por isso que ele tem que estar bem seco, porque se ele tiver
úmido aqui, ela vai encraquelar ali, vai travar a máquina. That's why each pellet press has a readout displaying the fiber moisture level. Então cada máquina mostra quanto de umidade tem naquela lenha. As an added measure, the factory draws fiber samples and sends them to the quality control lab for analysis. Ainda vai para Stability of the pellets that the moisture be at the ideal level. Eles ainda pegam amostras e vão para o laboratório para medir a quantidade ideal de umidade. Would eventually evaporate, breaking the pellets apart. So to analyze the moisture content, the lab technicians weigh a sample, heat it to a high temperature to evaporate the moisture, then reweigh. The analyzer is programmed to translate the weight loss. Legal aqui, ó. Ver como é que ele faz a teste de umidade dessa serragem, entre aspas. Ele coloca a serragem e pesa. Daí depois ele coloca uma temperatura bem alta para evaporar a umidade e pesa de novo. Aí ele vai ver qual é essa diferença. Essa diferença de percentual vai ser o quanto de umidade tem ali. A diferença de peso vai dar a diferença de percentual. Aí tá aí a pelletizadora. Então o pellet sai naquela parede lateral ali, ó. Eles vão empurrar a madeira para fora ali, ó. E uma madeira vai definir uma faca vai cortar ele no tamanho ideal. Which draws out the tree sap still contained in the wood fiber. This sap, called lignin. Interessante isso aqui, porque isso aqui é muito, muito bacana principalmente para defumação, tá? Quando esse atrito com a parede ali forma calor, e esse calor faz com que o pellet fique compactado. E esse brilho que ele tem e essa compactação gerada é da lignina. E a lignina é o que dá o sabor na defumação. Então, para tu saber se um pellet ele tá bem prensado e bem feito, normalmente ele tem que ser brilhoso. Se o pellet tá fosco, é porque ele ou não atingiu a temperatura correta, ou ele não teve a pressão suficiente. Então, um pellet bem feito, ele brilha. Ele tem esse brilho externo. Isso aí é a lignina. Então ele sai daqui para lá. Então eles estão ainda quentes, né, por esse atrito e grudentos. Então agora eles vão passar por vão resfriar ele. As the room temperature air blows through the pellets, cooling and drying the tacky lignin, the pellets separate from each other. Some of the processed raw material. Agora eles estão peneirando aqui para separar ele da poeira que ficou. A vibrating screen filters out this sawdust-like material, which incidentally doesn't go to waste. The factory uses então que ele falou que isso aqui é a poeira que ficou, né? O que não se formou direito o pellet ou se desmanchou no processo. E isso não é perdido. Isso vai ser o combustível que vai queimar para os aquecedores que vão secar o pellet. Secar a lenha, né? E aí depois agora ele vai ser ensacado. E aí o pellet de lenha comum, ele é usado naqueles fogões lá. O pellet de lenha de defumação, ele é ensacado separadamente e feito separadamente para que, né, eu vou fazer pellet de maçã, eu faço só de maçã, faço só de cada um, eu vou fazendo, né? Bom, pessoal, esse é o processo de fabricação do pellet, né? Então entra lá um pedaço de serragem com um pedaço de lenha, ele vai sendo transformado em pedaços iguais, né? Depois ele é prensado, jogado para fora ali naqueles buraquinhos, uma faca tenta cortar todos do mesmo tamanho, né? Depois ele é resfriado, ensacado, e aqui ele é separado por utilidade, né? Se ele vai ser usado em fogão aqui, como esse aqui, ele não precisa ser selecionado de uma lenha selecionada. Se ele vai ser usado na defumação, aí esse pellet é feito de uma lenha específica
para a defumação. Cereja, pêssego, maçã, e aí nos Estados Unidos existem várias, né? Aqui no Brasil a gente tem de maçã, eu acho que mais é de maçã por enquanto. Tem um grande amigo meu lá da Rausch BBQ, o Guilherme lá, que ele faz pellet, e os pellets dele são muito bons, eles são brilhosos, como eu falei, isso é importante, que o pellet seja brilhoso, isso significa que ele foi muito bem feito. E o pellet, ele tem uma queima muito perfeita, né? O equipamento que queima o pellet, queima ele perfeitamente, vocês podem ver ali na queima, que não tem praticamente quase fumaça, né? E o sabor do defumado fica bem suave. Então, tá aí, aprendemos mais uma, como se faz pellet. Então, se você gostou, deixa o like aí, não custa nada, é de graça, né? É de graça. A lenha custa caro, a carne custa caro, churrasco custa caro, mas assistir o vídeo aqui é de graça, então deixa o like, é o único preço aí que a gente tá cobrando hoje para você assistir o vídeo, é o seu like maravilhoso, certo, galera? Um abraço.